Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Que assim seja. Muito bom estarmos aqui, cultivarmos a nossa amizade, cultivarmos as nossas boas intenções, a nossa boa sintonia. Não há nada mais importante a fazer na vida. Jesus chega a falar para alguém que se queixava, para pessoas que se queixavam da dificuldade com obter a sobrevivência, ou de comer, ou de vestir. Ele disse: olhem os lírios do campo, olhem os passarinhos. Nem Salomão em toda a sua glória teve uma roupa tão linda. Nunca faltou nada de comer aos passarinhos que hoje estão e amanhã não estão. Busquem o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Vejam só, para nós que nos obcecamos com as exterioridades, com a materialidade, com os sentidos, com a sobrevivência física, parecendo que isso é a própria felicidade, que isso é a própria vida. Jesus é surpreendente, especialmente para essa humanidade, essa parcela da humanidade que nós compomos, que no último momento da Terra ainda está aqui. Qual é a parte da classe que no final do ano, no último momento do calendário escolar, ainda está na escola? Somos nós, a turma de recuperação. Nós precisamos entender o que tem nos feito ficar para trás, o que nos tem retido, o que tem feito com que nas provas nós não sejamos aprovados. Até porque as provas finais estão por vir. Se nós estamos na classe é porque há uma esperança para nós. Essa é a boa notícia. A má notícia é que nós só chegamos aqui porque não aprendemos, só chegamos aqui porque temos repetido. E a nossa repetição tem sido exatamente na superfície da vida, na matéria, na falta de profundidade. Aos apavorados com a matéria, aos impressionados, aos obcecados pela superficialidade da vida, Jesus disse: busquem o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ou, como na passagem de hoje, do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus nos vem falar do aprofundamento dos mandamentos de Moisés que ele representava. Aprofundamento? Como assim? O próprio sistema escolar humano é assim. Aprende-se as 4 operações para depois aprender equação de primeiro grau, para depois a de segundo grau. Há uma sequência. Primeiro se faz bolinhas e ondinhas, para depois fazer letrinhas, depois sílabas, depois palavras e finalmente orações. Nós também estamos num processo de aprendizado. Nosso primeiro momento da relação com Deus era um momento de toma lá da cá. A história das religiões atesta isso. Fazíamos rituais para ter chuva na época do plantio, para ter seca na época da colheita. Fazíamos rituais para vencer as guerras. Todo momento que queríamos atrair as graças de Deus ou afastar as desgraças, fazíamos rituais
Claro que isso não mudou completamente até hoje, a evolução não dá saltos. Mas há milênios antes de Jesus, o alto mandou uma mensagem muito clara com os 10 mandamentos de Moisés. Não é com trocas, não é à base de trocas que nós ficamos bem com Deus. A melhor maneira de ficarmos em harmonia com a vida, em paz com Deus, é nos abstendo de fazer coisas erradas. Foi isso que Deus falou para nós através de não matarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Os 10 mandamentos trazem no fundo essa mensagem. Ficamos bem com Deus, atraímos as melhores energias nos abstendo de fazer as coisas ruins e não praticando ritos religiosos. Alguns podem falar com perspicácia, com correção, que essa lição está longe de ser aprendida ainda hoje. Vários milênios depois de vinda para a humanidade, essa lição ainda não foi aprendida. Pois nós dizemos que a história nossa atesta que a humanidade já estava, pelo menos em parte, madura para receber um terceiro estágio, para além de Moisés, para além da mensagem de que ficamos bem com Deus, nos harmonizamos, nos integramos, nos tornamos integrais, não com ritos, mas nos abstendo de fazer coisas ruins. Veio Jesus e trouxe, não para além da virtude negativa, a virtude positiva. Ao dizer que toda a lei e os profetas estão contidos em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, 2 mandamentos que simplesmente não possuem a palavra não, é uma virtude totalmente afirmativa, totalmente positiva. Jesus deixava claro que já não era suficiente, o alto deixava claro, Deus deixava claro, que já não era suficiente nos abstermos de fazer coisas erradas. Precisávamos já passar a fazer o que é certo. E o certo, por excelência, o parâmetro universal do bem é o amor. Pois bem, é até ocioso constatar que a humanidade não aprendeu a amar. Pelo menos não aprender a amar como Jesus amou. É evidente isso. Pois não é que há 150 anos atrás já veio uma outra revelação, um outro advento? Que para muito além dos ritos, para além de nos abstermos de fazer coisas erradas, em complemento à lei universal, à Constituição Universal do Amor, precisamos também compreender, entender, avançar na sabedoria. Amor e sabedoria, fé e razão, juntas na fé raciocinada, constituem a ferramenta fundamental da nossa evolução. O Espírito da Verdade veio trazer um novo mandamento: amai-vos e instruí-vos. Emmanuel fala assim que são as duas asas
através das quais chegaremos ao reino dos céus. E asas são símbolos muito eloquentes para dizer que apenas nossos exercícios de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, não são suficientes para alcançarmos o amor puro. Precisamos complementá-los com um entendimento da vida, com um conhecimento das leis de Deus, para podermos nos integrar a ela, com conhecimento de nós mesmos, para podermos superar as nossas sombras, multiplicar nossas luzes. O conhecimento é fundamental. Amai-vos e instruí-vos. Amem e conheçam. É a conjunção fundamental para todos nós nesse processo de elevação e de transição. Essa é a grande ferramenta para a nossa evolução. Não parece fantástico? Fundamental constatar como a subjetividade tem sido desvalorizada para o homem comum. Nós dizemos e repetimos a todo momento: de boa intenção o inferno está cheio. Será? Será que a subjetividade é assim tão insignificante? Na parte do Sermão do Monte de hoje, Jesus nos ensina que não. Ele fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, falando de Moisés: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, Jesus, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, que era um xingamento daqueles tempos, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Então, são 4 as manifestações do ser: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Atesta a nossa superficialidade, é um diploma de superficialidade que a humanidade se dá, concentrar-se apenas nas ações, dizendo de boa intenção o inferno está cheio, focando a sua justiça, o seu sistema judiciário, mas também a sua escola, a família, o mundo do trabalho, tudo à nossa volta é avaliado, a todo momento somos avaliados segundo as nossas ações. Só o que realmente é feito, é praticado, só as ações são importantes para a nossa humanidade superficial. Mas como faremos? Como conseguiremos a nossa evolução? Assim temos conseguido? Focando apenas nas ações, temos conseguido nos melhorar? Claro que não. Aqueles que com suas ações erram, em suas ações são cerceados pela nossa justiça, com algemas, cadeias. Mas é evidente que isso não melhora ninguém. Não melhora indivíduos e não tem melhorado a nossa coletividade.
que é preciso ser feito para melhorar as pessoas? O que é preciso ser feito para nos melhorar? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer com a máxima convicção que a nossa sociedade, a nossa avaliação, a nossa justiça, a nossa educação, a nossa família, a nossa vida, baseada unicamente nas ações, não nos tem elevado, não nos tem melhorado como indivíduos e como coletividade. Em primeiro lugar, fundamental o diagnóstico, sem diagnóstico não há cura. Para avançar, porém, tanto como coletividade como individualmente, precisamos dessa consciência de entender que não é uma apenas a manifestação do ser. O ser não se define apenas pelas suas ações, mas por pensamentos, sentimentos, palavras e ações. O falso testemunho, a mentira, as fake news, a hipocrisia, a falsidade, a contradição, a incoerência que nos caracteriza, a doença que nos caracteriza, faz de nós contradições ambulantes. Falamos o que não pensamos, fazemos o que não sentimos. E por incrível que pareça, aquele que sente muito mal, que pensa muito mal, mas que nas suas ações não pratica crimes, esse é visto como um cidadão de bem. Quando, na verdade, ele está constantemente por maus pensamentos e maus sentimentos se envenenando, envenenando os ambientes, envenenando as coletividades, envenenando o nosso planeta. Precisamos demais perceber isso. É essa leitura que fazemos da passagem de hoje do Sermão do Monte. É essa leitura que fazemos hoje da vida. Agora é a hora da verdade. Tudo que estava oculto agora será revelado, disse Jesus. Não é à toa que as redes sociais fazem as pessoas exteriorizarem o que há de mais profundo, o que há que até agora esteve escondido. As violências profundas vêm à tona agora porque, por causa do exibicionismo, por causa das redes sociais, por causa da vida de aparência, os corruptos são filmados, os pedófilos são filmados, os falsos cristos e falsos profetas no terrível estelionato espiritual é filmado. Tudo é filmado porque não basta para nós errarmos, precisamos ostentar os nossos equívocos. E isso não tem nada de péssimo, de escandaloso. Como nós dissemos, os aparelhos diagnósticos que a nossa medicina multiplicou, eles fazem exatamente isso, tornar visíveis as nossas desarmonias. A internet, as redes sociais, a mídia em geral,
apenas explicita, apenas demonstra os nossos problemas. E isso é muito bom, porque vendo quem nós somos, é que nos curamos. Mas para isso, é claro, precisamos superar a primeira tendência de quando vemos crimes, horrores na mídia, de ficarmos escandalizados com os erros que dizemos ser dos outros. Não. A vida é uma sala de espelhos. O outro é espelho para o eu. Dizem todas as filosofias, diz a ciência, diz a psicologia. Quando você, diante de um espelho, xingar, menosprezar, atacar, estilhaçar, a quem você está atacando? Até o senso comum do caipira do interior fala que cada vez que acusamos com o dedo, 3 outros acusam a nós mesmos. Shakespeare fala que a mágoa, a acusação, é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Precisamos demais entender que o outro é espelho para o eu. Precisamos demais entender que, para além do outro ser espelho do eu, espelhar os nossos problemas, o outro também será a base da nossa solução, dos nossos remédios. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação para o bem dos outros que nós mesmos seremos ajudados em nossa própria transformação no bem. Urgente aprendermos isso. A tarefa é a tarefa da integralidade. Como disse Paulo de Tarso, sejam sim, sim e não, não. Essa nossa doença de ser sim e não, não e sim, dizendo uma coisa, pensando outra, sentindo outra, falando outra, isso é enlouquecedor. Isso é adoentador do próprio corpo. Precisamos conhecer os nossos sentimentos, investigar e conhecer os nossos pensamentos, a cada instante de um dia, perquirir, estudar a nossa subjetividade. Porque sendo dela que surgem as palavras e as ações, sendo de nossos pensamentos e sentimentos que brotam nossas palavras e ações, se queremos pensar certo, precisamos atentar para os nossos sentimentos e pensamentos, porque se eles não forem percebidos e transformados, se for o caso, explodiremos a nós e aos outros nas nossas desarmonias que nos têm caracterizado há milênios. Mas se os percebermos, atentos para a nossa subjetividade, poderemos transformá-los. Quem começa mal um dia, quem teve uma péssima noite de sono e acorda de mau humor, tem 2 saídas: ou se percebe ou não se percebe. Se ele não se percebe, ele vai para a mesa do café, ele vai para o convívio da família, com pedras na mão, com agressividade, e quem sai com pedras na mão com agressividade recebe outras pedras, mais agressividade.
E quem sai de casa com mau humor e tendo levado pedradas, vai para o trânsito e vai dar e receber mais pedradas, chegando no trabalho em péssimas condições, voltando para casa no final do dia completamente atordoado de dar e receber pedradas. Mas o que acontece? Se aquele ser que teve uma péssima noite de sono perceber-se, ele toma consciência da sua má sintonia e busca uma boa sintonia. Por isso a lição de Jesus é tão preciosa. Vigiem e orem, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É muito claro, muito prático para todos nós. A todo momento precisamos nos vigiar, e sempre que percebermos que a nossa sintonia está baixa, elevar a nossa vibração. Precisamos de um arsenal de ferramentas que nos elevem a vibração. O que melhora a sua vibração? Filmes com crianças, com animais, fotos de natureza, fotos de flores, fotos de plantas brotando e desabrochando, pôr de sol, bons pensamentos, orações, música de qualidade, dança de qualidade, tudo isso precisa estar no seu celular. Mas não basta, é claro. Essa ferramenta precisa ser acionada. E para essa ferramenta ser acionada, nós precisamos nos perceber. Antes de qualquer momento, antes de ir para o trânsito, antes de ir para a mesa do café, antes de sair da cama, antes de conversar, de ir para uma reunião com o chefe, antes de fazer uma conversa discutindo a relação com o cônjuge, antes de qualquer coisa, precisamos perguntar como eu estou nesse momento. Aprender a fazer um check-up geral de mente, de coração, de alma. E percebendo a má sintonia, orar. Mas deixando claro que a oração não se restringe ao Pai Nosso, Ave Maria, Prece de Cáritas, Oração de São Francisco, ainda que todas elas sejam fantásticas, se feitas com o coração. Oração, na verdade, é tudo que eleva a sua vibração. E você precisa, você necessita, nós necessitamos demais ter um arsenal de orações junto conosco. Papéis na nossa carteira com orações que nos elevem. Fotos, filmes, músicas. Percebemos que estamos mal, pedimos licença, vamos até o banheiro, jogamos água no rosto, ouvimos a nossa música, fazemos nossa oração, vemos animais, plantas, contato com a natureza, cantamos, dançamos. A oração precisa ser expandida, mas precisa estar alicerçada na autovigilância. Porque a oração não é como temos feito para pedir para não termos esse problema, para não termos aquele problema, mas sim para melhorarmos a nossa vibração. Que essa ferramenta fundamental que veio para nós hoje através do Sermão do Monte seja percebida e assimilada por nós e transbordada, multiplicada, que essa live seja compartilhada para o maior número de pessoas, para que todos nós possamos não cair em tentação, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Essa é a mensagem do Cristo para hoje. Muito obrigado, muito prazer estar com os amigos aqui. André Salvatore, João Charles, Regina Frutuoso, Esther Ponzoni, Eliana Laure, Inês Panucci, Domingos Natalo,
Maria José Sobral, Kelly Cristina, Floripes, que todos nós possamos aprender a riqueza, assimilar a riqueza do vigiar e orai. Coloque no seu celular, coloque na sua geladeira, no seu espelho do carro, espelho de casa. A todo momento precisamos estar atentos para a maior ferramenta da vida, que é a nossa mente, que é o nosso coração. Com mente e coração sadio, tudo mais nos será acrescentado. Busquemos todos o reino dos céus, estar com bons pensamentos e bons sentimentos, porque assim tudo à nossa volta será melhor. Um grande abraço, até amanhã, 17h30, faremos nosso encontro essencial com Jesus. Que ele seja maravilhoso também. Um grande abraço, até amanhã.